se cuide. Hoje nós vamos fazer uma live interessantíssima, interessantíssimas, e convidamos duas personalidades, duas pessoas amigas, que também são muito interessantes. Hoje é dia 26 de janeiro, e no dia 29 de janeiro comemora-se o Dia Nacional da Visibilidade Trans no Brasil. No ano de 2004, exatamente no dia 29 de janeiro, pela primeira vez na história do Brasil, travestis e transexuais estiveram no Congresso Nacional para falar aos parlamentares brasileiros sobre as suas realidades. Segundo os dados divulgados pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, mesmo com a entrada da pandemia da Covid-19, causada pelo novo coronavírus, por isso que a gente está fazendo lives, está todo mundo em casa, e está todo mundo segurando firmemente este momento. Primeiro, Ariadne, como é que você está lidando com tudo isso que está acontecendo? Eu tenho trabalhado no escritório desde novembro, porque com a saída do Cleiton, que ele foi para Genebra, né, e do Daniel, que foi para o Panamá, eu acabei ficando como a única oficial, né, sênior do escritório. Claro que a Cláudia Velasquez, né, representante, já chegou para o Brasil e tudo mais, mas eu precisei ir para o escritório por uma questão mesmo crítica, né, de organização e tudo mais, para preparar as coisas para a gente poder continuar respondendo aí a todas o NAIDS não parou na pandemia, né? A gente, pelo contrário, a gente reformulou nossas atividades e respondeu muito rapidamente às necessidades da nossa comunidade, principalmente a comunidade LGBT. Então, foi para isso que eu também quebrei, né, a quarentena, voltando para o escritório mais cedo. Mas de qualquer forma, eu também tenho os meus altos e baixos e tudo, acho que todo ser humano tem. Mas eu costumo ser um ser humano muito otimista, e eu gosto muito, né, de olhar sempre para o lado positivo das coisas. Todo mundo tem seu lado positivo, todas as situações têm um lado positivo, então eu gosto de olhar para o lado positivo, acho que isso ajuda a gente a manter a resiliência. Desde que eu vim de São Paulo para Itapevi, que eu fui despejada, né? Porque eu não podia pagar meu aluguel, eu vim para Itapevi. Eu não tenho mais feito atividades, né? Mas tenho feito minhas africanas. Bonitinhas. Mas as luminárias impossível ainda, porque para fazer as luminárias eu preciso de maquinário que eu tinha lá em São Paulo. Mas tem uma coisa que eu queria falar. Uma coisa que eu aprendi muito de ser entusiasta foi com a Ariadne. Eu lembro, na saída de uma atividade que você, Roseli, me convidou também, e a Ariadne estava, que foi, acho que no Senac. A Ariadne, ela me pegou no colo, sabe? Ela falou assim, Xande, vamos. Ela é uma entusiasta, ela é uma pessoa que fala assim, você está lá embaixo, caído, fudido. Me pegou no colo, eu lembro até hoje, eu não vou esquecer nunca. Eu tive, dentro dessa pandemia, assim, né? Desde março do ano passado, eu estou em isolamento social, porque eu sou, né? Eu tenho asma, eu tenho problema cardíaco e tal. E aí, essa semana, eu tive sintomas de Covid, e aí eu fiquei sabendo que o entregador do mercadinho aqui de perto de casa, ele está com Covid. Então, assim, eu e minha esposa, a gente está com sintomas leves. E tá difícil respirar. Tá, quer ver? Tem umas fotos tão bonitas, olha aí, olha aqui. Olha. Bom, aqui o Alexandre, quando era uma criança de 4 anos, já andando de bike, olha lá, andando de bike, olha lá, tá lá, de triciclo e tal. Mesma carinha, mesma carinha. Aqui a filha do Alexandre e a neta, como é o nome da sua filha, Alexandre? É Bruna e a minha neta é Mariana. Xande, quando é que você percebeu que você iria ser mais feliz como Alexandre Peixe dos Santos?
Porque o que a gente tem que discutir na vida e no mundo é a felicidade da gente, né? Não tem outra coisa. Se você é feliz como Alexandre Peixe dos Santos, você é feliz como Alexandre Peixe dos Santos. Acabou, né? Não tem muito o que. E quando é que você percebeu que você iria ser mais feliz como Alexandre Peixe dos Santos? É que assim, eu tive vários momentos assim, e na minha adolescência foi muito foda, né? A minha filha é fruto de um estupro, que você sabe, mas quando eu consegui mudar meu nome, eu relutei muito. Eu não queria mudar o nome e o gênero por questões políticas. Mas aí eu tinha meu nome antigo, Barba, e aí as coisas foram ficando complicadas. E aí quando eu consegui mudar, e aí eu falei assim, cara, que porra eu tava fazendo, né? Eu sou muito feliz com o meu nome. Meu pai chama Alexandre Peixe dos Santos. Eu decidi colocar meu nome como Alexandre Peixe dos Santos Júnior. Mesmo que meu pai falasse que preferia que eu fosse uma lésbica do que um homem trans. Mas quando eu nasci, eu lembro que minha mãe contava que meu pai queria que o primeiro filho fosse homem. Então, assim, isso para mim tem uma importância muito grande. Eu tenho irmãos, 3 irmãos, que aceitam, respeitam, não aceitam, respeitam a minha questão. E a minha filha, a minha neta. Minha neta me chama de vovô até hoje, minha filha me chama de pai. Então, assim, é muito gratificante. Minha mãezinha, a minha irmã, que sempre foi uma parceirona na minha vida, uma pessoa fantástica, e a minha irmã de coração, Maite Schneider. Aqui foi recente essa foto, a gente tirou agora no meu aniversário, dia 1º de janeiro, que a gente conseguiu se reunir lá em São Paulo, depois de quase um ano sem poder ver as pessoas. E Como aí, é que chama sua mãe? minha mãe Silvia. E a sua irmã? Priscila. Priscila. A Priscila é mais nova. Mais nova. Tá legal. Onde é que mora sua mãe? Aqui em São Paulo? Não, ela mora na praia, mora em Mongaguá, e Mongaguá. em São Paulo. Isso. Tá. Então, quando vai visitar sua mãe, você vai para a praia. Quem é esse menino lindo? Esse é meu filho, que aí ele estava com 9 anos de idade e agora ele está com 19. Faz só 3 anos essa foto. O que ele estuda? Então, o meu filho, ele gostou mais de ir para o esporte. Eu estou tentando convencer ele de novo a voltar a estudar, porque eu sou aquela pessoa nerd no último, né? Então, eu acho difícil as pessoas não gostarem de estudar. E ele foi esse desafio para mim. Eu tive que aceitar que ele não gostava de estudar e apoiar o caminho que ele queria seguir, que era o da luta. Então, ele é lutador de Muay Thai, inclusive ele teve num campeonato recente aqui em Brasília, que eu fiquei com o coração na boca, porque a gente vê, né? Ai, que horror! Mas deu tudo certo, ele foi campeão, e acho que é a melhor de todas as experiências que eu pude ter em assistir meu filho lutando. Foi quando, antes dele comemorar a vitória, né, que foi de nocaute no segundo round. Jesus! Ele foi lá, chegou perto, ajoelhou perto do adversário, perguntou se o adversário estava bem, cumprimentou o adversário, abraçou, e depois ele levantou e foi comemorar a vitória. O Xande contou um pouquinho a história dele, como é que foi para você? Para mim foi algo que, se não acontecesse, minha vida não teria sentido. Eu comecei a entender que eu não era nada daquilo que o mundo esperava que eu fosse muito cedo, né? Eu era uma criança e eu já tinha a absoluta nitidez de que eu era uma mulher. E eu só precisava tentar fazer com que as outras pessoas entendessem isso. E nesse processo de tentar fazer com que as outras pessoas enxergassem e compreendessem, né, que eu era uma mulher, tentando ali falar para as pessoas, não, eu não sou um menino, você está exigindo coisas de menino de mim, e essas coisas não vão sair daqui. Então eu passei por diversos abusos, fui abusada sexualmente pelo meu tio, e esses abusos começaram quando eu tinha 9 anos, e
E foram, e seguiram até mais para frente. Eu saí de casa por conta de uma relação super conturbada. Minha mãe, com 6 filhos, né, para criar, era muito difícil para ela, também envolta, né, e totalmente absorvida pelo machismo estrutural. Ela tinha uma necessidade também de fazer, né, aquela coisa do, você está errada porque você está escolhendo isso como se eu tivesse tido alguma escolha. Então, eu saí de casa, eu tinha 13 anos de idade, fui morar com a minha avó morreu quando teve um câncer, né, eu cuidei dela até ela falecer, e quando ela faleceu, eu perdi tudo e todo mundo, e eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa. Então, eu só voltei a falar com a minha mãe depois de 14 anos sem falar com ela, até que ela entendesse que eu me chamava Ariadne, que ela não podia me chamar de qualquer outro nome. Eu não olhava na cara dela, que eu sempre fui essa pessoa, assim, orgulhosa demais, assim, demais. Então, eu podia me ferrar, podia acontecer o que fosse comigo, mas a minha opinião prevalecia. Então, eu também sofri muito com esse orgulho, porque eu amo demais a minha mãe. A minha irmã era aquela pessoa que fugia, né? Ela fugia para me ver, ela fugia para me trazer bombom, ela fugia para... Então, a minha irmã foi uma parceira e tanto, né? Uma pessoa incrível na minha vida. Quando é que a sua mãe, o que aconteceu que a sua mãe começou a te respeitar como Ariadne? Te aceitar e te respeitar? Olha, eu acho que a gente comete alguns erros na vida e talvez a polarização que a gente vive hoje tenha um fundamento específico, que é a falta de uma escuta qualificada de todas as partes. E eu percebo que a minha mãe, ela vem de um conservadorismo que a tolheu constantemente. Ela foi muito machucada por esse mesmo machismo que a me fez machucar, que fez com que ela me machucasse. Então, ela não sabia que aquilo não era certo, né? Ela não sabia que simplesmente o amor poderia ser a porta de entrada para a nossa relação e que nada poderia intervir nisso. Ela imaginava, porque ela já tinha sofrido violências específicas relacionadas a essa cultura machista. Então, quando eu me coloquei a escutar e a compreender a minha mãe, uma mágica aconteceu, né? Essa compreensão me trouxe uma conexão que até então a gente tinha, mas eu tinha uma resistência muito grande em admitir essa conexão. Então, eu acho que tudo começou quando eu me pus a compreender o lado dela, e aí, automaticamente, foi uma coisa muito, muito tranquila para ela, porque aí ela pôde me conhecer. Aí ela pôde entender que a filha dela, que, né, ela não precisou viver um luto de um filho, que a filha dela sempre esteve ali e que ela não a reconhecia. E que naquele momento ela passou a reconhecer e a amar incondicionalmente. Então, a minha história com a minha mãe é muito linda. Eu acho que em todas as etapas da vida, até quando eu fui embora de casa, o amor que minha mãe tinha por mim era aquele amor mais puro que permite renunciar para deixar viver. Eu vivia uma violência constante dentro de casa. Eu vivia os mais diversos abusos dentro de casa. Então, quando eu disse eu vou embora de casa, essa permissão dela, vai embora, é melhor você ir, porque eu não quero te ver morrer na minha frente, sem poder fazer nada. Então, eu acho que depois que eu consegui compreender isso também, essa reconexão aconteceu. E aí eu vejo o quanto a minha mãe também foi forte, porque eu também tive que passar por um amor-renúncia. O meu filho, agora eu vou emendar, né, com a história do meu filho, que você perguntou um pouquinho antes. O meu filho é fruto de um relacionamento que eu tive por 7 anos. O pai dele era envolvido com droga, com tráfico de drogas, era uma pessoa bem barra pesada, mas com um coração gigantesco, e eu na época também estava nessa fase que o Xande falou, né, de reafirmação do meu feminino. Então essa reafirmação do feminino acaba atraindo a gente para coisas que são o extremo, né, e o extremo do machismo, o que é? É violência doméstica. Então, quer dizer, se eu já vivia tudo isso fora da sociedade, eu passei a viver tudo isso dentro no relacionamento. E quando o meu filho estava com 9 anos, eu comecei a criar ele com 2 aninhos de idade, aí a história bonitinha de como meu filho veio parar na minha vida. Eu conheci o Hélio, a gente começou a se relacionar, e aí, uns dias depois que a gente estava se relacionando, ele trouxe o bigato dele, porque ele chamava o filho de bigato. Aí ele falou assim, cuida do meu bigato para mim,
que eu vou ali e já volto. E aí ele voltou 30 dias depois. Eu morrendo de medo, porque eu estava com uma criança desconhecida, que eu ficava imaginando assim, nossa, e agora? O que eu faço, né? Se essa criança, se alguém desconfiar que eu não sou mãe, vão me denunciar e eu tô presa. Então... Você já tinha cuidado de criança na sua vida? Tinha os meus irmãos mais novos, todos, Tá. eu acabei cuidando, então eu tinha experiência no assunto, mas esse um mês vivendo e convivendo com o Bruno me trouxe um amor, e ele, de mim por ele por mim, que foi, assim, para sempre, né, até hoje. O que eu quero saber, na realidade, é o seguinte, está mais fácil hoje fazer essa transição? Tem mais acompanhamento psicológico? Tem mais acompanhamento médico? Tem mais orientação? Sim, olha, eu acho que tem alguns avanços muito importantes que a gente precisa ressaltar, né, e até dar visibilidade para esses avanços, para que eles possam ser replicados para outros espaços, não só o CRT, com apoio também do Núcleo Transunifesp, que foi também constituído a partir dessa ideia, né, de uma universidade oferecer apoio nesse acolhimento e aliviar um pouco esse fluxo, né, que estava engarrafado. Então, tinha muita gente para acessar um serviço, pouquíssimos serviços habilitados, então precisava ter uma forma de melhor distribuir essas pessoas. A gente ainda continua com um tempo muito grande até a cirurgia. Para as pessoas que desejam fazer procedimentos cirúrgicos, isso ainda leva muito tempo. Mas um protocolo recente, né, que eu ajudei também a construir lá na cidade de São Paulo, faz, então, essa descentralização, utilizando aí a possibilidade de médicos endocrinologistas nas UBSs, né, nos serviços de atenção primária, também oferecerem a hormonoterapia. E aí a rede se estrutura de forma melhor quando a gente tem protocolos e diretrizes para isso, né? Então, acho que isso é muito importante. O de São Paulo, do município de São Paulo, já tem isso, e a gente poderia tentar replicar isso nos outros municípios, nos outros estados, porque a gente também viu recentemente que o número de serviços habilitados não chega a 50, e a gente sabe da capilaridade que o SUS tem. 50 não é nem o número de cidades, né, que a gente tem a gente tem quase 5 mil e alguns municípios, é isso? Roseli, me ajuda. 5 Sim, mil? São Paulo. Sim, sim, sim. Tem mais. No Brasil inteiro? Vamos descobrindo aqui. E temos 50 serviços, não é isso? Exato, e 50 serviços habilitados, ou seja, é muito difícil fazer uma absorção disso. Se a gente usar um pouquinho, né, do que a gente entende, um pouquinho do que tem de dado científico publicado no mundo a respeito da população trans, tem cerca de 1,2 até 1,7 pessoas trans ou de gênero não conforme. Então, como é que a gente absorve isso nesse tão pequeno número, né, de serviços de saúde? Então, eu acho que a gente ainda tem bastante coisa para avançar, não dá para não dizer que a gente não avançou, porque a gente avançou sim, e quando, de alguma forma, a gente fica impedido, né, por conta de diversos fatores, inclusive os políticos, a gente tem outros meios para continuar avançando, e a gente conseguiu fazer isso. Eu estou há 4 anos sem conseguir um emprego. Eu consegui um projeto aí agora de 3 meses, mas toda vez que eu vou fazer um processo seletivo para trabalho, esbarra no meu passado, porque a gente tem uma coisa tipo assim, o STF autorizou isso, não sei quem autorizou isso, mas não é uma coisa conjunta. Para mim conseguir ter o meu histórico escolar com o meu nome, porque no histórico escolar ainda estava com o nome antigo, dava incongruência o tempo todo, eu não conseguia pegar meu histórico. Quando eu entro no negócio do site do governo, meu CPF não bate com o CPF da Alexandra. E aí fica uma coisa assim, tipo, mano, eu só quero trabalhar, sabe? Só quero esses documentos para eu poder trabalhar. E aí Claro. sempre tem essa incongruência, né?
Eu acho que o trabalho da gente é assim, nós trabalhamos contra o preconceito, né? E aí somos todos nós. Não é, Ariadne? Somos todos nós. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada. Saúde. Um grande beijo. Muito obrigada por esse tempo todo que a gente ficou aqui tricotando no ar, conversando. E, ó, foi ideia da Thalita Martins, porque a gente tem que dar crédito para todo mundo. Thalita é uma grande parceira, o Maurício está ajudando na produção. Está aqui a Renata Carvalho, está a Maria Sil e a Pepe, que é uma poeta, que se diz uma poeta marginal. No próximo sábado, dia 30, a partir das 18 horas, nós vamos fazer uma mostra de arte trans. Vamos contar um pouco da história da Renata, um pouco da história da Maria Sil, um pouco da história da Pepe, e vamos trazer para a nossa agência de notícias DADS um pouco da arte trans. Vamos ver como é que as trans... Como é que as trans se expressam pela arte? Vamos conversar, tá bom? Já convidando vocês para assistir a mostra de arte trans e divulgando aí nas suas redes sociais. Grande beijo, uma boa noite e um lindo dia 29 para todas e todos e todes. Grande beijo, obrigada. Saúde. Te amo, Rose. Boa noite. Te amo. Fique em casa e se cuide, que eu me quero com saúde e também vou me cuidar. Cantarola, um pixinguinha, um Noel e um Braguinha e a princesinha do mar. Nunca perca esse sorriso, mas que nunca é preciso soltar a voz e cantar. Que todo mundo lembre que a vida segue sempre, tudo isso vai passar. Faça algo que anime, jogue cartas, veja um filme, mude as coisas de lugar. Toca um samba do Vininha, tá tocando na caixinha. Ah, eu sei que vou te amar. Pegue um livro na estante, toque um violão e cante. Pare um pouco pra pensar. Não será o fim da linha e como disse Gonzaguinha, nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. Pare um pouco pra pensar. Nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. Soltar a voz e cantar. Nunca pare de sonhar. Pare um pouco pra pensar. Nunca pare de sonhar.